Olá, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo ao Diário Econômico, o podcast de economia e negócios do Diário de Pernambuco. Eu sou Patrícia Raposo e já te convido a assinar esse canal para receber as notificações dos episódios que vão ao ar todas as quintas-feiras. Aproveita e dá o seu like. E hoje o assunto vai ser ferrovias. Posso falar ferrovias? Pode falar ferrovias, claro. Quem está aqui comigo é Francisco Martins. Ele foi diretor-presidente do Complexo Portuário de Suape e durante o governo Paulo Câmara, um pedaço do governo Paulo Câmara. E Francisco é referência no assunto ferrovias. Ele acompanhou as negociações em torno da vinda da ferrovia da BMISA para Suape e acompanha também todo esse desenrolar da ferrovia transnordestina. Então, eu convidei o Francisco aqui para que a gente pudesse entender um pouco do que está acontecendo. Nos últimos meses, o assunto transnordestina veio à tona e o Francisco é a pessoa mais indicada para falar sobre esse assunto. Ele, inclusive, foi convidado pela Frente Parlamentar da Assembleia Legislativa de Pernambuco para dar uma assessoria voluntária sobre o tema. Então, Francisco, seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Patrícia. Mais uma vez, é um prazer estar aqui com você. A gente que já debateu o Suape muitas vezes, a gente já debateu as perspectivas de crescimento, a gente já debateu também o assunto das ferrovias, né? E o assunto tem vindo à baila. Aliás, é um assunto que nunca deveria deixar de estar na pauta, né? Na pauta. É verdade. Tem que ser uma pauta permanente. Né? E não de vez em quando ela vem como uma onda. Pois é. O diálogo com os investidores tinha que ser permanente, como foi durante todo o governo Paulo Câmara, e a busca de uma solução até que ela se concretize seja permanente também. Nós conversamos sobre ferrovias, pelo menos nos últimos 2 anos, várias vezes, né? Você já entrevistei você várias vezes sobre esse tema, né, Francisco? É verdade. Mas, antes da gente começar, Francisco, eu queria contextualizar, né? Porque aconteceram alguns episódios, então pode ser que nem todos estejam acompanhando. Eu mesma fiquei muito confusa quando começou a confusão lá no final de dezembro, né? E então eu vou contextualizar para que todos possam se situar e o Francisco entrar com toda a força nesse assunto. Então é o seguinte, como eu falei, essa situação envolvendo as ferrovias, tá? Estou falando aqui de Transnordestina e do ramal para a BMISA, que iria do Piauí até Suape. Isso começou a vir à tona com força no ano passado, depois que a Transnordestina Logística, a TLSA, controlada pela Companhia Siderúrgica Nacional, decidiu excluir do projeto original da Transnordestina o ramal que passaria por Pernambuco, ligando Salgueiro, lá no Sertão, ao Porto de Suape. No apagar das luzes do governo Jair Bolsonaro, houve uma assinatura de um termo aditivo que confirmou essa decisão. Então, a União, através do Ministério da Infraestrutura, aceitou todas as condições propostas pela TLSA e que não só reduziu esse tamanho da obra, né, eliminando o trecho Salgueiro-Suape, mas também travou a possibilidade de uma outra empresa assumir esse trecho que foi descartado. Em um comunicado à imprensa, a TLSA justificou sua decisão culpando a gestão do ex-governador Paulo Câmara. A companhia diz que houve interferências no traçado com obras de barragem e outras obras que foram realizadas na faixa de domínio do empreendimento. Mas, por outro lado, temos que lembrar que o empresário Benjamin Steinbrück, que é dono da CSN, que controla a Transnordestina, tem negócios no Ceará, inclusive ele tem uma siderúrgica no Porto de Pecém, além de ter uma proximidade muito grande com os políticos cearenses. Então, a escolha pelo Ceará teria se dado por essas razões. Eu vou começar agora, Francisco, trazendo aqui você para essa conversa e perguntando o seguinte. Eu quero começar entendendo se essa decisão é uma decisão política ou uma decisão econômica. Nós estamos falando aqui de negócios, estamos falando também de relacionamentos políticos. Qual é a sua opinião sobre esse assunto? É muito fácil responder seu questionamento,
Porque quando a gente retroage a 1997, quando o contrato de concessão foi assinado, e ele era um contrato de 30 anos, e a gente, ou seja, ele expiraria agora em 2027, a CSN, a concessionária, tem que entregar a concessão de volta. Não estou falando que tem que entregar a obra, não. A obra já devia estar funcionando há décadas. Então, quando ele foi assinado em 1997, ele foi assinado para levar carga do Vale do São Francisco até o Porto de Suape. Esse é o contrato original, né? Inclusive, iniciaram-se obras na região de Petrolina. Se for a Petrolina, vai se descobrir os restos arqueológicos da Transnordestina em Petrolina. Não por acaso. Este era o traçado inicial. Mas era um traçado que visava a integração dos estados, né? Também, né? Que vinha de Juazeiro, carga de Juazeiro para Suape. Até então não existia o ferro da Bemisa, ainda não tinha sido descoberta a mina nesse momento, e pouco se cogitava, inclusive, os grãos do Matopiba, certo? Então, isso é muito importante. Eu costumava, nas apresentações que fazia, mostrava uma foto satelital de 1997, o que era o Porto de Suape, neste ano de assinatura do contrato, e o que era o Porto de Pecém. Você vê Pecém, você vê uma praia que não tinha nem acesso, né? Parecia Tambaba, não tinha nem acesso. E Suape já era um porto. Daí porque o traçado original, ou seja, o L invertido, chamado L invertido, ou o ramal que vai de Salgueiro ou Missão Velha a Pecém, já é uma distorção total do traçado original e do contrato original. Né? Não existe carga que viabilize o negócio para 2 portos. O conceito foi feito para a viabilização e a exportação e importação de carga via Suape. Nessa época, qual era a carga que se esperava transportar? Inicialmente, não tínhamos montadora, não tinha minério de ferro. Carga da região do São Francisco. Depois veio o advento da região do Matopiba, que enfrentou um período de rápido crescimento e consolidação na produção de grãos, notadamente soja. E aí houve uma mudança de traçado para que contemplasse a região do Matopiba via Piauí. Mas o traçado original de 97 era Juazeiro da Bahia, Suape. Certo? Muito bem. Ok, então... Inclusive com cargas vindo via hidrovia do São Francisco até Juazeiro. Então se usaria também a hidrovia. Uma intermodalidade. Entendi. Que poderia trazer grãos via hidrovia até a eclusa de Sobradinho, né? Para transpor para a ferrovia. Para fazer o transbordo para a ferrovia. E a carga de retorno, qual seria naquela época? O que é que se considerava? Carga de retorno Suape sempre teve, né? Porque Suape nasce como um polo concentrador de granéis líquidos, notadamente combustíveis, e depois vai ampliando seu elenco de cargas. Mas, por exemplo, combustíveis sempre foi uma carga de retorno possível para Suape. Aí houve essa distorção, a criação do ramal Pecém, né? E assim foi tocado. O ramal para Suape foi o que mais avançou, e não por outro motivo, porque era o original. Há um questionamento importante de ser feito, de que por que essa obra não começa pelo porto em direção ao interior, e sim do interior em direção ao porto, ou seja, leva nada a lugar algum, enquanto, por exemplo, se a gente pegar só o trecho de Pernambuco, né, construído em Pernambuco, se a obra tivesse começado por Suape, já tinha carga indo até Pesqueira há muito tempo, só do ramal Salgueiro-Suape. E por que ela começou por lá, você sabe? Não, eu não consigo entender, e os especialistas
em logística ferroviária não conseguem entender também. É um mistério da Transnordestina. É um dos mistérios. Tem muitos mistérios. E qual foi o momento em que há essa mudança aí no planejamento e PECEM entra na jogada? PECEM entra, Ciro Gomes assume a TLSA como presidente da TLSA, fazendo uma referência sua à influência da CSN junto ao meio político, né? E dá mais força ainda ao chamado ramal PECEM, ignorando alguns estudos que indicavam que só tem carga para um porto. Uhum. Né? Até que, com o advento da descoberta aí das minas de minério de ferro do Piauí, inicialmente se chamava Paulistana, mas a região chama-se Curral Novo, as minas que pertencem ao direito de lavra à Bemisa, o minério de ferro passou a ser a carga principal, até porque os grãos produzidos na região do Mato Piba têm sido escoados já há algum tempo através do porto de Itaqui. Lá no Maranhão, então, né? Com a construção da infraestrutura, nós recebemos em Suape, inclusive, produtores de soja interessados em Suape, porque Suape é um porto que já conta com a ferrovia interna. Suape tem uma ferrovia interna que vai até o Cais Zero, até a beira d'água, passando na retroárea dos terminais de granéis sólidos, por exemplo, da antiga agrovia, hoje Sua Granéis, que é o terminal de granéis vegetais de Suape. Né? Mas esses produtores têm interesse em escoar por Suape e não mais por Itaqui? Uma parte por Suape, né? Itaqui é um porto onde há uma variância de maré importante, há um período de espera dos graneleiros importante por conta da variação de maré, né? Enquanto Pernambuco tem uma variação de maré de menos de 2 metros, Itaqui vai a 8 metros, se não me equivoco. Tem relação com rotas também? Tem relação à capacidade operacional. Se a gente for olhar para a PECEM, Patrícia, é importante que isso seja dito e longe de querer aqui incentivar uma guerra fratricida entre estados, né? Mas é um porto offshore, é um terminal onde o minério de ferro ou o grão tem que caminhar por esteira, ele é descarregado num terminal offshore, né? por esteira até o terminal, né? Enquanto Suape, terminal de minérios, o navio para na porta. Ele descarrega direto no terminal, não há transporte por esteiras. Isso dá um ganho operacional e dá uma previsibilidade de operação contínua muito importante. Tem outros aspectos também, né, em relação... Eu costumava ter uma transparência que eu dizia Suape 10-0. 10-0, né? Continua transparente, você acabou de falar. Não, eu digo que tinha um slide que dizia assim, Suape 10-0. Né? Agora você está aqui falando no podcast Área Econômico. Por exemplo, a gente sabe que o Ceará venta muito, tem correntes, né, no Porto de PECEM. Esse navio graneleiro, que ele vem vazio, né, o navio que leva minério de ferro, ele vem vazio. Quando o navio vem vazio, ele boia mais. Portanto, ele fica com uma superfície maior fora d'água, muito mais influenciável aos ventos. Então, a manobrabilidade desse navio vazio é muito mais difícil numa região que tem mais ventos. Por exemplo, outro exemplo, a profundidade de 20 metros que é necessária para esse navio, depois que ele estiver carregado, sair do porto, em PECEM ela está 13 quilômetros do porto, a profundidade de 20 metros. Em Suape ela está a 6 quilômetros. Suape já tem um canal de aproximação com 80% da obra executada e negociada finalmente com os holandeses. O governo deixou essa negociação assinada para terminar o canal de aproximação. PECEM sequer começou esse canal. Mas isso significa que tem o quê? Dobro do comprimento. Em Suape, por exemplo, o navio, como você colocou, ele vai atracar no terminal. Isso, aí ele enche de minério de ferro, fica pesadíssimo e precisa de 20 metros de profundidade. Mas não tem lá, em Suape também não tem. Não, Suape fará a dragagem, né, para alcançar essa profundidade lá no terminal de minérios de ferro. Tanto no terminal de minérios, no porto interno, quanto no canal de aproximação. Isso é necessário para qualquer porto que vai receber esse navio. Então, tecnicamente, não é possível embarcar por PECEM.
E tecnicamente vai ser possível em Suape pela obra. É possível num custo muito mais alto e com risco operacional muito mais alto. Mas nem projeto tem, pelo que você está falando. Tem. Então, assim, neste momento, tecnicamente, se torna inviável, enquanto o Suape já está trabalhando nisso, né? Suape há muito tempo trabalha nisso, né? Porque há muito tempo o Suape é uma solução de escoamento, como eu disse, desde 97. Então, desde 97, o Suape se prepara para esse tipo de conexão intermodal. Agora, deixa eu te perguntar uma coisa. No dia 11 de abril, o vice-presidente nacional do PT, o senador Humberto Costa, de Pernambuco, esteve com o ministro dos Transportes, Renan Filho, e o ministro disse que iria realizar novos estudos para assegurar o ramal que liga Salgueiro a Suape. Há necessidade de novos estudos? Veja bem, estudo é o que não falta, né? Existe um traçado já definido, ainda no âmbito da concessão, né? Eu queria depois até fazer um parênteses do que você disse, que a CSN disse que a culpa era do governo porque construiu a barragem em Serra Azul e tinha também a variante do Convida. Eu vou abrir logo esse parênteses porque é importante a gente esclarecer isso. A barragem de Serra Azul é a barragem que faz a contenção, a prevenção das enchentes na zona da Mata Sul, que vitimou milhares de pernambucanos e desalojou dezenas de milhares de famílias, e ela se fazia necessária. De fato, havia uma interseção entre o eixo da barragem, o lago da barragem, a montante da barragem e o traçado original da, então, Transnordestina no trecho SP-08, que é Salgueiro, Suape, SPS-08, Salgueiro, Porto Suape 8. Aí teve-se que se conceber, não construir, porque a obra não estava construída, um projeto para desviar do lago da barragem de contenção de enchentes. Mas qual não é a surpresa que essa alternativa poupa mais de 2 quilômetros de ferrovia, fica mais perto. Ah, é? É. Ninguém diz isso, né? Esqueceram. Mas tem um outro aspecto. Esta concessão é uma concessão federal. Não cabe ao governo do estado. Ela é uma concessão, um contrato assinado entre a União e um ente privado. O governo do estado funcionou como facilitador em diversas ocasiões, desde Eduardo Campos. Eduardo montou um comitê de desapropriação e as desapropriações em Pernambuco caminharam em tempo recorde. Eduardo contratou uma fiscalização de uma obra que não era dele. Eduardo Campos contratou a fiscalização da execução do ramal de tudo que era construído dentro do estado de Pernambuco, para garantir a qualidade das obras. Isso não foi feito no caso do Ceará, tá? Nem do Piauí. Foi o único estado que fiscalizou a qualidade das obras da ferrovia, que não é uma obra estadual, e sim uma obra de um contrato de concessão entre o privado e a União. Então, esta variante, por exemplo, necessária, porque a gente está falando de salvar vidas, né? E a tragédia que até hoje ainda aflige aquela região, ela poupou muito dinheiro para a concessão, porque ficou 2 quilômetros mais perto. Então, esse não é o desculpa que se justifique, né? Outro desvio foi o desvio da sede das cidades, de Ribeirão, de Palmares, porque existia uma linha da rede ferroviária, você lembra que todo mundo falava de voo danado para Catende? Eu me lembro, eu peguei o trem até Palmares, né? E se aproveitava o traçado da rede antiga, a Malha 1. E esta carga que vem do Piauí é uma carga que é expressa, não é um trem que para receber passageiros, é uma carga expressa. E todos os inconvenientes do cruzamento de uma infraestrutura ferroviária com centros urbanos. Isso é um gargalo em muitos países, inclusive, né? Quando o trem tem que cruzar o centro da cidade. Acidentes, colapso do trânsito, etc, etc. Então, Pernambuco, pensando à frente, também solicitou que fosse estudada uma alternativa para desviar dos centros urbanos, e assim foi feito. E foi feito por quem? Pela concessionária, não foi pelo Estado, não. Foi uma sugestão do Estado, acatado pela concessionária e autorizado pela ANTT, que é quem compete. Pernambuco não é parte da concessão da Transnordestina. É a União e um ente privado.
Tá. E, por último, a chamada variante do Convida, que de fato havia uma interseção nos prédios do empreendimento gerador de empregos na entrada de Suape e que o próprio empreendimento entregou a variante que em nada aumentou e que simplesmente fazia um pequeno desvio que está pronto. Foi entregue à concessionária que jamais submeteu à NTT. Há mais de 10 anos que o projeto... Então, a resposta à minha primeira pergunta seria a decisão, aliás, a decisão não, é um problema político, uma motivação política. A resposta à sua pergunta é que é uma motivação política, e a resposta para a sua pergunta, se existe necessidade de novos estudos, na minha humilde opinião, é não, porque já existe um traçado e a BMISA estuda o traçado dela. Perfeito. Então, e a McKinsey foi contratada por milhões de dólares pela Valec, pelo Ministério de Infraestrutura. Teve em Suape, eu respondi um questionário de 176 páginas. Foi contratada para quê? Para dizer qual era a melhor alternativa, qual era a saída. E sabe qual foi o resultado? Suape. Mas sabe quem divulgou? Ninguém. É um estudo guardado a 7 chaves. Já se apelou, inclusive, à lei de acesso à informação. Ah, é? Para ter acesso ao estudo da McKinsey. Custou milhões. Pago pelo governo federal. Pago pelo governo federal. E guardado federal. a 7 chaves. Guardado a 7 chaves. E só tem uma razão de guardar as 7 chaves. Deu Suape. Porque é óbvio. Sabe por que deu Suape? Porque a BMISA assinaria um terminal de minérios em Suape se não fosse a melhor alternativa. Sim. Quer saber a resposta qual é a melhor alternativa? Pergunte a carga. Pergunte ao dono da carga. Eu costumava dizer assim, vamos fazer o seguinte, em Salgueiro, você bota uma placa mostrando a distância até Suape e até Pecém, e deixe que o maquinista escolha. Ele vai escolher um caminho que é 100 quilômetros mais perto que é Suape, porque isso ele vai economizar tempo, combustível e investimento, se você tiver que optar. Então, ele tinha um custo operacional mais barato, um investimento, um CAPEX menor, uma emissão de gases de efeito estufa menor, então ele era ambientalmente mais sustentável, economicamente mais barato, operacionalmente mais barato, inclusive a operação no terminal. Não havia razão, não há no mundo quem convença, e por isso o dono da carga assina um terminal, um contrato para instalação de um terminal de minérios em Suape com duração de 30 anos e recebe do governo federal, no primeiro anúncio do pacote das autorizações ferroviárias em dezembro de 1922, quer dizer, de 2022, recebe no primeiro pacote, está o pacote da BMISA, que diz autorização para construir uma ferrovia ligando Curral Novo o Porto de Suape. Em tese, um traçado paralelo. Ô Francisco, e como esse assunto foi tratado na transição do governo Lula, né? Foi tratado na transição. Eu fiz parte do grupo de transição, fiquei encarregado dos assuntos portos, pela experiência em Suape, estou lá desde 2019, diretor de planejamento, gestão portuária e diretor-presidente, e ferrovias, porque desde o meu primeiro dia em Suape eu tenho tratado do assunto transnordestino. Daí porque eu lhe dizia que isso nunca devia sair de foco, porque durante o governo Paulo Câmara se tratou da ferrovia durante 365 dias por ano e pelo menos durante 10 horas por dia, todos os dias. Durante a pandemia eu estava home office, tratando com a BMISA, tratando com o Ministério todos os dias. Então, voltando à questão, né, a gente não há uma razão sequer. Aí você vem... Não, o governo, na transição, como é que vocês receberam para não perder o fio. Esse aditivo aí? Eu fui isso foi a tratado? Pessoa que convocou o presidente da TLSA para prestar esclarecimento, para colaborar com a transição. Não é prestar esclarecimentos, porque não é uma comissão de inquérito, né? Então, ele mostrou um desconhecimento, não coincidentemente, fez uma mesma argumentação, essa argumentação esdrúxula sobre as variantes. Ele não tem conhecimento, que inclusive ficou mais curto, o trecho, etc, etc. E eu fiz as perguntas inconvenientes, porque em 2019, Patrícia, em março,
eu participei de uma reunião no Ministério da Infraestrutura, onde a TLSA anunciava, primeiro houve um anúncio, se a gente resgatar aí na internet, em algum momento, no início de 2019, se anunciou a retomada das obras nas 3 frentes, Pernambuco, Ceará e Piauí. Então, numa bela manhã de uma segunda ou terça-feira em Brasília, há uma reunião convocada pelo Ministério da Infraestrutura com a TLSA, onde ela disse que não retomaria as obras em Pernambuco. E dizia que porque a igreja não quer, porque a igreja se manifestou contra a ferrovia, porque em Ribeirão, quando houve o desalojo de famílias que ocupavam uma faixa de servidão, quando aquela variante que tirou do centro da cidade já tinha sido aprovada pela NTT, submetida pela TLSA, é que esse contrato tem 2 frentes. Trata da malha nova a ser construída, mas tem a malha velha, aquela malha da rede ferroviária, que está a cargo da mesma concessão no início, e depois esse contrato foi segregado, separado. Ficou uma nova concessionária chamada Transnordestina Logística, TLN, responsável pela malha velha. Eles se livraram do osso e ficaram com o filé com a malha 2. Viram 2 contratos. Isso é uma excrescência e foi condenado pelo Tribunal de Contas da União. E cadê a malha velha? Aí eles usaram o argumento de que precisamos desalojar famílias que ocuparam faixa de servidão em Ribeirão, Palmares, Catende, etc., etc., quando nunca mais já estava sido aprovada a variante das cidades pela concessionária e aprovada pela NTT, nunca mais ia passar um trem ali. E houve uma reação da igreja, sim, a esse desalojo criminoso dessas famílias. E eles usaram isso como desculpa. Vê só, suponha que ainda tivesse lógica, que não tivesse a variante das cidades. Eu paro as obras que estão em custódia, porque tem uma confusão lá em Ribeirão. Tem sentido? Não. Então, isso é o grande exemplo do que eu chamo de um cinismo corporativo, de uma dissimulação que eu nunca vi na vida. E era o grande sinal de que tinha uma coisa muito errada ali. Quando eles não retomaram em Pernambuco, retomaram no Ceará os taludes de Sorrisal, porque, como não teve fiscalização, as obras são de péssima qualidade. E elas se dissolveram com as obras paradas. Então, houve muito retrabalho no Ceará, o que fez subir ainda muito mais o custo. Ao passo que em Pernambuco, não. Agora, qual é a situação hoje, né? Para onde isso tudo está caminhando? Veja só, a situação em 31 de dezembro, o caminho já estava traçado. Em 31 de dezembro, a BMISA já tinha um contrato para implantação do terminal de minérios em Suape. Em 31 de dezembro, a BMISA já tinha uma autorização para construir, se ela quisesse, assim ou entendesse, desde a sua mina até Suape. Mas a lógica dizia que é mais fácil negociar um direito de passagem da mina até Salgueiro e buscar investidores para construir um ramal que pode ou não ter o mesmo traçado até Suape. De Salgueiro para Suape. De Salgueiro para Suape ou de Custódia para Suape, aproveitando o trechinho que já foi construído até Custódia. Então, por isso que eu digo que estudo de que mais? A BMISA já tem um traçado. Nós não temos 2 ferrovias, nós temos 2 projetos, né, 2 ramais. Em relação a Salgueiro e Suape, existem 2 traçados. Levemente diferentes, tá? Não é que o da BMISA vai passar por João Pessoa e chegue por cima até Mas Suape. A gente teria um da BMISA e outro da TLSA. Mas muito similares. Até porque as desapropriações entre Salgueiro e Suape já estão muito avançadas. Só existe pendência de desapropriação no SPS 8 e 9. Suape contratou a revisão dos laudos e fez um convênio de cooperação com o DENIT para que os laudos que já estavam prontos desde o governo Eduardo Campos, os laudos de desapropriação, só faltava pagar, nesse trecho que faltava, fossem atualizados, porque aí muda o proprietário, a propriedade foi dividida em 2, a documentação não é a mesma, morreu o seu fulano. Então a gente fez um trabalho, contratamos uma empresa para atualizar os laudos, assinamos um convênio com
o DENIT para que ele recebesse os laudos revisados e assim o fez. E o governo de Pernambuco, inclusive, se comprometeu a pagar essa desapropriação. Custa cerca de 20 milhões essa desapropriação, que falta, só para chegar até Suape. Faltam 20 milhões em desapropriações a serem pagas para liberar a passagem para Suape. Liberar a passagem para Suape. O que é que falta ainda mais? Falta a conclusão dos estudos ambientais, porque a TLSA abandonou as exigências apresentadas pelo IBAMA. Sabe o que aconteceu no Ceará, Patrícia? O órgão estadual é quem faz o licenciamento do trecho de Pecém. Para Pernambuco, a TLSA não, deixou na mão do IBAMA. Eu tive no IBAMA. Era de fazer chorar o que elas diziam, assim, tem pendência tão boba de ajuste de projeto que a gente pediu há mais de 2 anos e eles nunca responderam. Então, houve todo um comportamento para favorecer o Ceará. Criminoso. Agora, e hoje, qual é a situação? O que é que a gente pode esperar em termos de uma ferrovia para Pernambuco? É importante dizer, faltou eu dizer, que além disso, né, o governador Paulo Câmara deixou assinado, tramitou na Assembleia um projeto de lei que virou decreto. A regulamentação está pronta em todas as vírgulas. O governador optou em dezembro por não lançar o decreto de regulamentação, porque era fim de governo, mas está pronto, tem o número de SEI, a regulamentação do decreto que o Estado é um ente capaz de autorizar a construção de qualquer ramal ferroviário dentro do seu território. Então, suponhamos que caia a autorização da BMISA que ela tem da mina até Suape. O Estado regulamenta e autoriza a BMISA a construir o trecho dentro de Pernambuco como um trecho rodoviário dentro do Estado, cuja lei já foi aprovada pela Assembleia há um bom tempo, cujo decreto já foi publicado. Só falta a regulamentação, que está pronta, está prontinha. Pronta sim. A regulamentação está pronta. Depende só da assinatura agora. Em vírgula e ponto. Ficou pronta em dezembro. Foi entregue e pronta, né? E a BMISA, como olha para essa situação? A BMISA, eu não tenho mantido contatos frequentes, eu estou em quarentena, né? Tenho acompanhado, porque fiz uma série de contatos, a gente conversa com as pessoas, a gente mantém o networking, mas a BMISA tem um contrato, como eu disse, assinado, tem um prazo para implementar o terminal, que está vinculado, obviamente, à construção do ramal ferroviário. A BMISA continua buscando os parceiros para esse investimento e a BMISA tem a carga que viabiliza o negócio. Então o ânimo está mantido. Eu acho que o ânimo está mantido desde que a chama seja mantida, né? Ou seja, é o que você diz assim, o assunto não pode voltar a bailar, o assunto nunca pode sair da baila. A BMISA considera construir um ramal, se necessário for, e não usar a concessão? Com certeza. A concessão já... se a gente está falando da mina até Salgueiro, isso é pouco provável que aconteça, porque é bom para as duas partes. É bom para a concessão, porque é uma carga nova e é um direito de passagem. A concessão tem a obrigação de deixar passar a carga. Ela não pode vetar uma carga, não. Está no contrato. Ela tem que assinar um direito de passagem e definir uma tarifa que não pode ser abusiva. Para levar para que uma eventual ferrovia, já está em parte construída, que vai do Piauí até Salgueiro, seja utilizada por qualquer usuário. Chegando em Salgueiro, com a assinatura no final de dezembro, o que eu chamo do já moribundo e já em estado de putrefação governo Bolsonaro, quando eles assinaram o termo aditivo, excluindo o ramal Suape, numa manobra, no mínimo, tardia, e aí a BMISA busca o investidor, tem o respaldo, se quiser, do marco legal ferroviário estadual e constrói o seu ramalzinho até Suape, que é o lógico, porque botou no papel, fez as contas, calculou o custo de operação e optou por Suape. Não por acaso. Não por acaso. É um porto que nunca fechou, Suape. Nunca teve condição de vento
de onda para fechar o Porto Suape. Na sua opinião, Pernambuco deve fazer esse esforço para ter um ramal da Transnordestina ou deveria se esforçar mais para ajudar a BMIS a construir esse a Transnordestina eu considero águas passadas e eu acho que foi um alívio. Eu até andei escrevendo umas crônicas aí, no qual primeiro eu dizia que a assinatura desse termo aditivo era o bode entrou na sala. Então alguém botou um bode na sala com a assinatura do termo aditivo e a exclusão do ramal. Só que depois esse bode fez, na sala ele construiu um aprisco e a sala virou um aprisco. Depois, quando eu coloquei isso e disse que a concessionária responsável pela malha velha, essa que deixou o pátio ferroviário aí no Cais Estelita virar uma favela, todo mundo abriu um buraquinho no muro e criou uma casa para dentro. E isso é responsabilidade da concessionária nova, a TLN, que foi criada para a malha velha. Uhum. Quem pergunta sobre o vandalismo da malha velha e toda a rede que tem sido... A gente não tem nem notícia, né? Pois disso. é. Quem pergunta sobre a manutenção dos pátios? Eu converso com os sindicatos ferroviários, a gente tem mantido um diálogo há muito tempo. Eles estão participando aí na Assembleia também. Mas não se pode esquecer de cobrar a responsabilidade sobre a malha velha. Existe uma malha que ia para Campina Grande, passava por Caruaru, você ia para Catende, você ia para Maceió, você ia para Natal pela malha velha. E a responsabilidade da conservação dessa malha velha está no âmbito do contrato original, que depois eles separaram em dois. Lembre-se, o TCU condenou, o TCU vetou repasse federal, liberou agora, sabe Deus por quê. Vetou repasse federal. O relatório do TCU, eu sei de cor e salteado. Ele é escalofriante. Se você ler o relatório do corpo técnico da NTT, no qual ele recomenda a caducidade do contrato, ou seja, que se rompesse o contrato e que se executasse as garantias, ele recomendou e a diretoria da NTT aprovou por unanimidade. E o ministro Tarcísio não teve aquela palavra que a gente não vai dizer. À vontade. A vontade para essa bomba chiando ficou no colo dele. Um decreto de caducidade recomendado por unanimidade pela diretoria da NTT e por todo o corpo técnico. Eu conheço esse relatório no detalhe. Quando eu fiz as crônicas e houve uma reação da CSN, eu fiz outra. Porque dizendo assim que o que eu disse foi que eu chamei de orelhudo quem tinha orelha grande e de narigudo quem tinha nariz grande. E eles ficaram com raiva, foi do espelho. E aí eles disseram que eu era mentiroso e que eu tinha interesses com o Grupo Cone e vão ter que responder na justiça a respeito. Porque eu simplesmente narrei o que o TCU disse e o que os técnicos da NTT disseram. Tá certo. É escalofriante você ler o relatório da NTT, porque eles recomendam a caducidade, que se rompesse aquele contrato, que diante de tanto tempo, a ascensão do custo dessa obra, ela é impressionante do que foi previsto inicialmente. Enquanto já está... Eu já perdi a conta, eu não tenho esse número não, porque sobe todo mês. E eles estão pleiteando aí 7 bilhões, né, para concluir esse ramal através de fundos constitucionais, né? Exatamente. Aí aqui, ó, o TCU vetou durante muito tempo o Acórdão 67. Vetou pela má execução, não por outra razão. Aí eles botaram uma merreca de recursos próprios e agora estão pleiteando novos recursos federais. Recurso federal tem que vir para terminar o ramal Suape. Recurso federal tem que vir para ser ou investimento da União junto com o Estado e que a BMIS simplesmente seja uma permissionária, um usuário de uma ferrovia, de uma infraestrutura específica. Se constrói tanta rodovia, né? Se encheu o país de rodovia e por isso a malha ferroviária do Brasil se estagnou. Quando você compara a malha americana com a malha do Brasil, é ridículo. É verdade. Se construiu BR-232, BR-408, você só abre BR para lá, para cá e parou-se de construir ferrovia. Por que não se constrói uma ferrovia agora? Entre Salgueiro e Suape com dinheiro da União e dinheiro do Estado.
por exemplo. Esqueça a responsabilidade da Bemisa, que ela opera, que ela passa. Carga ela tem para pagar a passagem de carga. Francisco, nós estamos chegando ao fim do e nosso podcast. Você está empolgado. Me empolgo com esse assunto. Mas então, assim, esse é um assunto que eu li no detalhe. Mas então, para fechar, na sua opinião, a Transnordestina águas passadas e agora é preciso olhar para esse potencial que existe nesse ramal que a Bemisa pode operar. É um fantasma. Não esqueçamos da TLN, do Malha 1. Sim. Existem responsabilidades e custo a ser pago pela depredação e abandono da Malha 1. Ninguém fala nisso. A Malha 1 era um grande patrimônio do Nordeste, se trafegava passageiros até Catende, Litoral Sul. Imagine o que seria... Uma boa pauta para o Consórcio Nordeste. Governadores do Consórcio Nordeste. Exatamente. Uma boa pauta. Por que não uma conexão ferroviária novamente até a Mata Sul, que vai fortalecer o turismo? O turista pegaria aqui na estação, uma bela estação em Recife de trem, ia até São José da Coroa Grande, ia até Maragogi, percorria o litoral todo. Iríamos trazer de volta o trem do forró. O trem do forró, o trem da cana-de-açúcar, o trem do turismo agora. Eu cheguei a fazer aquelas viagens de trem pelo Agreste e tem regiões ali lindíssimas. O trem que passa por Gravatá, aqueles túneis de Gravatá. Aquela região ali, muito bonita. O trem que vai para Natal. Muito bonito. Então está na hora do Brasil despertar para esse modal ferroviário, não só para transporte de cargas, vamos estudar transporte passageiro. Para turismo. O ramal que obviamente vai transportar ferro é um ramal em bitola larga. Existe a bitola métrica, que tem 1 metro de distância entre os trilhos, e a bitola mais larga, que é para trens de maior capacidade. Mas você pode fazer bitola mista. Você pode ter. Não é o mesmo trem, tá? O trem que transporta minérios não transporta passageiros. Mas na mista pode ter os dois trafegando. Mas na mista você pode ter trens de passageiro. Eu passei 10 anos trabalhando no Panamá, quando a CSN disse que eu trabalhava para o Grupo Cone. Em 2012 eu estava no Panamá. Eu moro às margens do Panamá, eu moro às margens do Canal do Panamá, e lá passa o trem de passageiros no mesmo trem que transporta os contêineres do Atlântico ao Pacífico e vice-versa, ao longo do Canal do Panamá. Então, é muito factível. Está na hora do Brasil pensar fora da caixa, né? Redirecionar investimentos públicos e priorizar o ramal Salgueiro-Suape, minha gente. É um ramal que é o mais curto, é o ramal que é mais viável, é um ramal que já tem um terminal em Suape, que leva carga de retorno, que vai de combustíveis, carga containerizada, vai de produto transformado, containerizado também, vai de grãos para o interior para voltar e traz mais carga, que é o gesso do Araripe está louco para vir para Suape. O que você está dizendo gente, vamos concentrar, esquece de tentar destinar os esforços para resolver esse embate com a TLSA é um e olha para outro. Que Deus o leve. E olha para a Bemisa. Deus o leve para PSA. Foca na vai transportar Bemisa. Não sei o quê, porque eu não sei nem o que é que eles podem transportar, não tem carga de retorno. É um porto offshore. Mas esqueçamos esse fantasma. Vamos nos concentrar na construção do ramal ou Custódia ou Salgueiro até Suape. Existem estudos a respeito, existem os estudos já aprovados pela NTT de traçado, existe a última estaca que chega da antiga, da falecida, vou chamar assim, Transnordestina, perto de Suape, até a Ilha de Cocaia. Suape já entregou o projeto executivo, está pronto, o governo Paulo Câmara deixou pronto o projeto, pronto para construir. Projeto de dragagem pronto para dragar. Perfeito. Francisco, realmente tem que chegar ao fim. Eu acho que eu vou ter que trazer você de volta aqui. Quantas vezes você quiser. Que bom. Quantas vezes você quiser. Não é a primeira. Nem será a última. Nem será a última. Francisco Martins, muito obrigada pela sua presença, pelos esclarecimentos, pela aula sobre ferrovia que nós acabamos de ter aqui. De nada, estou à disposição, né? Eu adoro tratar o assunto. Pisaram no meu pé, me cutucaram, a onça com vara curta. A onça já era braba. Aí foi a CSN publicou no jornal que eu era mentiroso e que tinha interesse na Cone. Aí eles vão conversar com os advogados. Vem uma boa grana de indenização por danos morais aí. Mas
Estou à sua disposição, à disposição de quem quiser conversar, à disposição da Assembleia Legislativa, à disposição do governo federal. Passada a quarentena, vou trilhar meu caminho de volta como consultor e estou à disposição para tratar desse e outros assuntos, né? Sou um apaixonado, principalmente Pernambuco. O fato de ter terminado o governo nunca me afastou das questões de Pernambuco, principalmente das questões da logística e principalmente, nesse caso, dessa questão da falecida e do ramal. Eu vou tratar agora só da falecida, não vou nem falar mais daquele nome, tá? Tá bom, Francisco, muito obrigada. Obrigada a você também por nos acompanhar até aqui. Assine o canal e dá seu like. Até a próxima.